paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, no Salmo 62, versículos 11 e 12. Salmo de número 62, versículos 11 e 12. Louvado seja Deus. Salmo de número 62, versículos 11 e 12, da palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém? Amém, igreja? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, esse salmo de número 62 foi um salmo escrito por Davi. E provavelmente, meus amados, ele se encontrava em um momento aqui de perseguição, de traição. Não sabemos se isso aqui, ou num período com o rei Saul, ou com Absalão. Muitos estudiosos, eles acreditam que este salmo tenha sido escrito durante a revolta do seu próprio filho Absalão. Está lá escrito em 2 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 18, que vai nos contar a história de um filho do rei Davi perseguindo o seu próprio pai. Um problema mal resolvido na família. Tudo começou com a questão lá de um estupro que aconteceu com a sua irmã, praticado por um irmão. E o rei Davi não fez nada. Tem gente que diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? Aí acha que aquelas qualidades, né? Como se o rei Davi fosse um homem que fosse perfeito, mas era um homem humano, um homem que não tinha, talvez, um exemplo tão bom para dar numa questão familiar. E Deus, com a sua graça, amou aquele homem. E Absalão, meus amados irmãos, vai retratar a história desse jovem, um jovem que tinha um nome bonito. A palavra Absalão significa meu Deus é Pai. Um jovem que era perfeito da cabeça aos pés. A Bíblia diz que ele era belo. Todos os anos ele tirava uma parte do seu cabelo. Um jovem que se destacava pela sua aparência, mas um jovem mau no coração. Um jovem cheio de ódio, de maldade. Aquilo que era símbolo da sua beleza foi o símbolo da sua desgraça. O cabelo que ele todo ano tirava, que era símbolo da sua beleza, se tornou símbolo da sua desgraça. Porque na guerra que houve contra o exército de Israel, contra o exército do seu pai, o que acontece com ele na sua fuga? Ele é pendurado pelos próprios cabelos numa árvore e Joabe tira a sua vida. Você pode notar que Deus ele não atenta para a aparência do homem. O homem se engana, achando que quando Deus olha para alguém, vai olhar para a beleza, vai olhar para o status social, vai olhar para a conta bancária, vai olhar para a cor da pele, vai olhar se é homem ou mulher, vai olhar se é um jovem ou um adulto ou um velho. Aí se engana, porque Deus não olha como olha o homem, Deus olha o coração, Deus vê o interior, aquilo que ninguém consegue enxergar, Deus vê muito bem. Louvado seja Deus. E Davi vai mencionando aqui que esses inimigos estavam tentando derrubá-lo. Eu acredito que esse salmo aqui foi escrito realmente num período aí que seu filho se levanta contra ele. Meus amados, em qualquer dos casos aqui, a mensagem é clara, que Davi tenta mostrar isso para nós, que o verdadeiro refúgio do homem não está nas pessoas,
não está nas riquezas, não está nas estratégias humanas, não está no conhecimento, não está, meus amados irmãos, na força humana, mas o refúgio do ser humano está no Senhor. O próprio salmista lá no Salmo de número 118, versículo 8, que é o versículo central da Bíblia. É o versículo que reparte a Bíblia. Se alguém um dia perguntar para você aonde está o versículo que separa de Gênesis até Apocalipse, que está no centro, é o Salmo 118, versículo 8. E esse salmo diz o seguinte, que melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, é um convite claro aqui, para eu e você confiarmos plenamente no Senhor, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de perseguição, de lutas, de problemas, que possam se levantar no lar, no trabalho, na vida pessoal, ou em qualquer contexto que você possa se encontrar. É um convite aqui para você confiar plenamente no Senhor e encontrar nele refúgio seguro. O Salmo 62 aqui é um cântico de confiança em Deus. E Davi aqui expressa a sua plena dependência no Senhor em meio às adversidades. Eu e você passamos por momentos assim também. Isso aqui não é estranho para mim nem para você. E os versículos 11 e 12, meus amados, ele vai destacar aqui verdades essenciais. O poder de Deus, a sua misericórdia e a sua justiça. E essas características aqui, meus amados, divinas, de alguma forma, vão impactar a minha e a sua vida. 3 atributos divinos, 2 comunicáveis e 1 incomunicável da parte do Senhor. E a primeira parte aqui desse versículo, meus amados, o primeiro atributo que é falado aqui nesse Salmo 62 é o poder de Deus. O poder de Deus é um atributo incomunicável. Só Deus tem todo o poder. Só Deus é soberano. Só Deus é livre plenamente para agir como quer, quando quer e a hora que bem quiser. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Louvado seja Deus. E esse poder aqui, meus amados, Deus não compartilha com ninguém. Deus não compartilha a sua soberania com nenhuma pessoa. É Ele que levanta reis, é Ele que derruba, é Ele que exalta, é Ele que humilha, é Ele que fere, é Ele que cura, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. A última palavra é do Senhor. E quando Deus fala, alguma coisa acontece, porque a sua palavra não volta vazia. A sua palavra é tremenda, a sua palavra esquenta o nosso coração. A sua palavra traz à existência o que não existe. Deus, quando fala, todos se curvam, toda a criação obedece. Deus, quando fala, meus amados irmãos, alguma coisa vai acontecer na minha e na sua vida. Louvado seja o Senhor. Isaías 43, versículo 13, vai nos dizer, eu sou Deus. Também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É um Deus que manda e é um Deus que não é mandado. Quantos absurdos a gente ouve no dia a dia. Pessoas que acham que pode botar Deus na parede. Pessoas que acham que pode mandar em Deus. Pessoas que acham que Deus é um gênio da garrafa, que alguém começa a esfregar para que ele saia e venha obedecer aos nossos desejos. É o contrário, meus amados. Quando Deus age, Ele não vai dar satisfação a mim e a você. A última palavra é dele. Ele criou todas as coisas.
Ele sustenta o universo. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, vai nos falar acerca do Senhor Jesus, que criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ele criou soberanias, Ele criou governos, Ele criou potestades, Ele criou todas as coisas para a sua glória. Meus amados, eu fico fascinado. De vez em quando eu me deparo com isso, quando eu estou entrando no YouTube e outras redes sociais, quando começam a falar das coisas do universo. Eu fico fascinado com as coisas do universo, com as suas galáxias, com as suas estrelas, com seus planetas, com seus astros, com seu Sol, a Lua, com outros astros que há nesse universo. Por mais que o ser humano consiga inventar, fazer algum tipo de foguete, ele nunca chegará à distância que o universo tem. Porque são bilhões e bilhões de anos, meus amados. E eu já vi um teólogo falar que Deus consegue chegar de uma ponta para a outra, porque Deus é eterno. De eternidade a eternidade, Tu é Deus. Imagine você chegar a um planeta. Até para o homem chegar ao planeta, ao satélite da Lua, demora de 2 a 3 dias para chegar lá. Para Marte, talvez alguns anos. Alguns chegam a calcular, talvez aqui, a uma base de 4, 5, 6 ou 7 anos para chegar em Marte. Uma distância grande. Imagine você a imensidão do universo. E Deus, Ele criou todas as coisas. Criou tudo para a sua glória. Louvado seja Deus. Não há limites para o poder do Senhor. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Jó 42, versículo 2 vai nos dizer isso, que nenhum dos seus planos pode ser impedidos, frustrados, fracassados. Nenhum dos planos do Senhor. Aquilo que Ele arquitetou, aquilo que Ele pensou, Ele fez, Ele conforme a sua vontade. E tudo Ele achou bom. Louvado seja Deus. É um poder tremendo, meus amados. E esse poder na nossa vida é tremendo ainda mais. O seu poder é um poder que nos fortalece nas dificuldades. Diz o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29 a 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que poder tremendo na vida de um crente, na vida daquele que anda com Jesus. É um poder que nos fortalece nas dificuldades. Eu não sei o tamanho da dificuldade que você enfrenta, mas o maior é o poder de Deus na tua vida. Deus é o Senhor que te fortalece. Seu poder nos dá vitória sobre o pecado e o inimigo. É por isso que a Bíblia sempre recomenda, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É uma exortação para mim e para você. Correr, se fortalecer no Senhor. Seu poder realiza o impossível em mim e na sua vida também, na minha vida e na sua vida. Porque para Deus, meu amado, nada será impossível. Nada. Louvado seja o Senhor. Diante das lutas, nós devemos nos lembrar sempre disso, que o poder de Deus está disponível para nós. E devemos confiar e não temer nunca nesse poder que fortalece a minha e a sua vida. É esse poder que o crente tem que se encher na sua vida. A igreja, ela tem uma raiz reformada. A igreja, a própria denominação está descobrindo isso, mas ela não pode esquecer que ela tem também uma outra raiz. É a raiz da renovação espiritual. É a raiz do poder do alto.
É a raiz do poder de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Ele derrama esse poder, meus amados. Sabe o que Jesus chegou a dizer para os seus discípulos? E isso ficou registrado lá em João 14, versículo 12. Não só foi só para os seus discípulos, mas para a sua igreja também. Jesus certa vez disse que aquele que crer nele, não só fará as obras que ele faz, mas ainda maiores, pois ele estaria junto ao Pai, à sua direita. Esse poder está disponível. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu não posso fazer as coisas de Deus, mas o seu poder na minha vida e na sua vida nos traz essa possibilidade. Tem crente que às vezes quer agir na sua força, no seu saber, no seu intelecto, achando que pode fazer as coisas de Deus. Ah, eu sei como fazer isso, eu sei como fazer aquilo, mas eu quero dizer uma coisa para você, que sem o poder de Deus sobre a sua vida, nada disso vai adiantar. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. E como é que o crente faz isso, meus amados? O crente se enche do poder do alto, do fogo santo do Senhor. Ele faz isso com oração. Ele faz isso orando a Deus. É por isso que o crente não pode abandonar a oração, por pior que seja o momento da sua vida. E não só orando aqui na igreja de manhã, e não só orando na igreja meio-dia ou à tarde, ou numa sexta-feira, ou quando tem os cultos de oração, não. O crente tem que fazer isso diariamente na sua vida, no seu quarto secreto, orando diariamente, orai sem cessar. É a recomendação da palavra de Deus, mesmo que você não sinta, mesmo que você sinta, meus amados irmãos, nenhuma vontade para isso. Você tem que orar. A oração, como é que eu faço para me encher do poder do alto? Eu faço com louvor. Em Atos capítulo 1, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que quando Jesus subir aos céus, a igreja, ela retorna para Jerusalém. O que é que ela vai fazer? Ela não só vai perseverar em oração, mas diz o texto que eles ficavam louvando a Deus também. Louvando a Deus. Meus amados, o louvor é a linguagem da fé. O louvor é algo que não pode faltar na minha e na sua boca. Mesmo que eu não conheça nenhuma canção, mas existem outras formas de louvar a Deus. E eu posso fazer isso diariamente, com louvor, com a palavra de Deus, enchendo o meu coração, com esse poder do alto. Interessante, meus amados, pesquisando aqui a palavra do Senhor, eu descobri um outro tipo de fogo que existe na palavra de Deus. A gente sempre, quando fala de fogo, a gente lembra do fogo do juízo de Deus, fogo do juízo, porque Deus é fogo consumidor. A gente se lembra do fogo das provas, Jesus dizendo que cada um será salgado com fogo, falando de provas. O crente é salgado na sua vida quando ele passa por provas, quando ele passa por lutas, tribulações. Aí Deus começa a salgar essa vida, temperar a vida desse crente, para que ele fique mais agradável na sua vida com Deus. Existe um fogo estranho, um fogo produzido pelo ser humano, que tenta imitar as obras de Deus, que tenta fazer o tipo do charlatanismo, criando coisas para enganar. É o fogo estranho, mas é o fogo também produzido pelo diabo. Diz a Bíblia Sagrada que quando Moisés operava aqueles sinais, havia os magos do Egito que faziam a mesma coisa. Moisés orou a Deus e Deus fez a água do Nilo se tornar em sangue. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa. O fogo estranho, o poder do inferno estava ali também, meus amados. Mas existe o fogo santo do Senhor, porque Jesus, diz a Bíblia, que é aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. O fogo santo do Senhor.
Mas existe um outro tipo de fogo registrado lá em Cantares, capítulo 8, versículo de número 6. Interessante. A palavra lá, meus amados, tem no hebraico, a palavra labaredas. A palavra no hebraico, shalrevetia. Interessante que na Bíblia Sagrada existem duas palavras no hebraico que têm as últimas letras são o nome de Deus. Por exemplo, a palavra aleluia. Aleluia. Louvai e Iá, Deus. As três primeiras letras do nome de Deus. Louvai ao Senhor. Shalrevetia. Shalrevet. Labaredas. Iá, Senhor. Labaredas do Senhor. E o interessante é que naquele contexto lá, de Cantares 8, ele está falando de um fogo. É um fogo, meus amados, consumidor do amor apaixonado. É um fogo que Deus coloca no coração de um marido e da mulher. Do marido e da mulher. Um fogo que só pode ser compartilhado. O marido só pode compartilhar com sua esposa. E a esposa só pode compartilhar com o marido. Se pular a seca, já não é fogo santo do Senhor, não, viu? Isso é fogo estranho. Isso aí já está pulando para o lado do adultério. Mas é um fogo. Imagine só, o fogo de Deus colocado no coração de um casal. É por isso que a esposa não pode negar esse fogo para o esposo. E nem o esposo negar esse fogo para a esposa. A Bíblia recomenda. A gente encontra isso base até no Novo Testamento, quando Paulo lá nas cartas, nas suas epístolas, dando um conselho aos casais. Olhe, meus amados irmãos, não negue. Né? Você que aí, que está com a sua amada, com o seu amado, não negue esse fogo. É um fogo do Senhor, é um fogo colocado pelo próprio Deus. Louvado seja Deus. Eu me lembro, meus amados, na década de 90, a igreja congregacional, ela tinha recém-mudado para o templo que é hoje, que ela ocupa, né? Saiu ali da rua de Jamaciel, que hoje é a biblioteca, e passou para o templo que era a biblioteca, né? E hoje é um templo lá da igreja congregacional. Havia um pregador, os mais antigos vão saber quem é, eu vou citar esse nome, Dr. Genaro Braga. Ele, doutor, lá na cidade de Garanhuns, pregador, da Assembleia de Deus, lá da cidade de Garanhuns. E ele, numa manhã, me lembro como hoje, numa manhã, de escola bíblica dominical, ele havia sido convidado. E ele citava a história de uma jovem, não sei se foi da igreja dele, ou de uma outra igreja, uma irmã que chegava para Deus e dizia assim: Senhor, ou tu me dá um varão para eu casar, ou tira esse fogo de mim. E ela fez isso na sinceridade. Sabe o que Deus fez com essa jovem? Ele mandou um varão, né? Para abençoar a vida dela. E abençoou, viu? Pelo testemunho que o doutor Genaro Braga, na época, falava, essa jovem foi abençoada ricamente, né? O adolescente, né? Uma pessoa jovem, quando chega na época da puberdade, né? Parece que vira um Homem-Aranha subindo pelas paredes, procurando a sua Mary Jane, né? Até que um dia Deus envia, né, para a vida dessa pessoa. Meus amados, foi tremenda a maneira como Deus opera. Fogo do Senhor. O fogo do Senhor. O segundo atributo aqui, meus amados, que Deus vem falar, é o atributo da sua misericórdia. E esse atributo aqui é um atributo comunicável, porque Deus compartilha esse atributo comigo e com você. Meus amados irmãos, Deus, Ele é poderoso, mas Ele também é misericordioso. E o poder de Deus não é cruel. O poder de Deus não é cruel. Ele age com amor e justiça. Em Êxodo, capítulo 34, versículo de número 6. Meus amados, naquele texto que Moisés pede a Deus para ver a sua face. O que é que Deus faz? Deus coloca Moisés numa penha,
a mão de graça de Deus sobre Moisés, e Deus passa por Moisés, poupa a vida de Moisés. Imagine você. E Moisés só vê as costas de Deus como chamas de fogo. O poder de Deus passando por Moisés, o poder e a glória passando por Moisés, e Moisés clama diante daquilo: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Que tremendo, amados. Deus é poderoso, mas o poder dele sempre vai agir conforme a sua misericórdia. E nós temos um Deus misericordioso. A sua misericórdia, meus amados irmãos, conforme nos diz lá no livro de Lamentações, aquele livro poético, escrito pelo profeta Jeremias, que essa misericórdia se renova a cada manhã. A cada manhã Deus renova essa misericórdia comigo e com você. Você ainda não abriu os seus olhos e Deus já está renovando essa misericórdia com a sua vida. Louvado seja o Senhor. A misericórdia de Deus, meus amados, é a causa de não sermos consumidos. É a causa de não sermos. E elas não têm fim, elas são eternas. Elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Louvado seja o Senhor. É por causa dessa misericórdia, conforme o Salmo 103, versículo de 8 a 12, que Deus, ele perdoa os arrependidos. Ele não nos trata como merecemos. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Por causa da sua misericórdia. É a manifestação, meus amados. E a Bíblia Sagrada, ela está repleta de textos aonde Deus mostra a sua misericórdia. Que Deus tremendo. Deus revelou a sua misericórdia quando poupa Noé e sua família daquele grande dilúvio. Você vê Deus mostrando a sua misericórdia com Abraão, tirando da terra de Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, idólatra, uma cidade que, naquele meio em que Abraão vivia, era uma cidade para sossegar. Um homem com 75 anos de idade. 75 anos de idade. Deus o tira daquela cidade, leva para uma terra que ele não conhece. E durante a trajetória da sua vida, Deus vai mostrando a sua misericórdia. Deus revela a sua misericórdia com Isaac. Deus revela a sua misericórdia com Jacó. Deus vai revelando a sua misericórdia com os demais filhos de Jacó, com José lá no Egito. Você vê a misericórdia de Deus sendo manifestada com aquela mulher, Raabe, uma prostituta da cidade de Jericó. Deus poupa a vida dela. A vida dela é transformada. Você vê Deus mostrando a sua misericórdia com Ruth, uma moabita, tirando lá, se tornando parte do seu povo, da história do povo de Israel e na genealogia de Cristo Jesus também. Deus revelando a sua misericórdia, meus amados. Revelou a sua misericórdia com Davi, perdoando o seu pecado, o seu adultério. Você vê Deus revelando a sua misericórdia com Salomão, Deus revelando a sua misericórdia com diversos reis, mesmo aqueles maus. Eu não se lembra de Manassés, um homem que foi o pior homem da sua época, um rei de Judá, e Deus revela a sua misericórdia, tirando ele de uma prisão, transformando a sua vida e mudando a sua história. Deus vai revelando a sua misericórdia através dos profetas, enviando a sua mensagem de arrependimento àquele povo. Deus mostrando a sua misericórdia quando envia Jesus a este mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mostrou a sua misericórdia com Pedro, Deus mostrou a sua misericórdia com os demais apóstolos, Deus mostrou a sua misericórdia com Paulo, um perseguidor da igreja, transformando ele, meus amados, num homem perseguido por causa do Evangelho. É um Deus misericordioso. Um Deus com que eu e você se relaciona, é um Deus misericordioso, é um Deus poderoso, mas é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus que está pronto a perdoar.
se você pecou, se você fracassou de alguma forma na sua vida, não se distancie de Deus, não. Procure Ele, porque você vai encontrar nele misericórdia e graça para com a sua vida. É Ele que levanta os abatidos. É Ele que levanta os caídos, meus amados. É Ele que restaura, que perdoa. E se você entrou aqui sem esperança, eis que Deus abriu para você a porta da esperança. Sabe quem é essa porta? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a esperança. Ele é a esperança para o perdido. Ele é a esperança para aquele que está em trevas. Ele é a esperança, meus amados, para aquele que não dá mais nada por ele lá nesse mundo aí fora. Ele é a esperança para os marginalizados, para os discriminados neste mundo. Ele é a esperança para pessoas que olham e dizem, não, esse não tem mais jeito. Jesus perdoou um ladrão na cruz. Jesus perdoou, meus amados. E na trajetória da história da igreja, a gente percebe isso. Quantas pessoas foram transformadas e alcançadas por essa graça. A misericórdia de Deus é a nossa esperança. Porque pela graça somos salvos. Não por méritos, não por obras, mas pela graça de Deus. Pela graça do Senhor. E o que é graça? Favor imerecido. Presentes da benevolência de Deus. Louvado seja o Senhor. E Ele é aquele que nos recebe de volta. Como aconteceu na história do filho pródigo. Que se arrepende, volta, retorna e encontra um pai com os braços abertos para receber aquele filho perdido. E nós podemos confiar, meus amados, que Ele nunca irá nos abandonar. Hebreus capítulo 4, versículo de número 16, vai nos convidar, vai nos exortar a nos achegar junto ao trono da graça, para receber misericórdia e graça, socorro em tempos oportunos. Você sabe por quê? Porque Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a interceder por mim e por você. Um forte intercessor, alguém que nunca vai desistir de mim e de você, alguém que vai estar sempre orando por mim e por você, para que você persevere, para que você não desista e continue a caminhada, porque Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode não vê-lo, você pode não senti-lo, talvez você possa não ter uma experiência, daquelas, né, que o pessoal chama, uma experiência pentecostal, uma experiência sobrenatural, de ter uma visão do Senhor. Nem todos os crentes vão ter uma experiência assim, mas Ele está conosco todos os dias, conforme a sua palavra. Mas eu quero dizer para você que nesse salmo aqui, ele vai retratar também um último atributo. Falou do poder de Deus, falou da misericórdia de Deus, e vai citar aqui também, meus amados, a justiça de Deus. Um outro atributo comunicável que Deus compartilha comigo e com você. A justiça do Senhor. Porque Deus é aquele que o julga com justiça. Ele é aquele que recompensa os fiéis e pune os ímpios. Romanos capítulo 2, versículos de 6 a 8, nos diz que Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em favor do bem procuram glória, honra e imortalidade, mas ira e indignação aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. É um Deus que julga com retidão. É um Deus que sabe julgar com justiça. E em Deus não há injustiça, viu? No Senhor não há injustiça. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é Ele. Perfeito em santidade. Ele sabe como julgar cada um de nós. Tem crente que acha que um dia vai escapar da justiça de Deus.
Tem crente que acha que vai escapar do julgamento de Deus. Esse julgamento, meus amados, não é julgamento para condenação. Mas Deus vai pedir contas de mim e de você um dia. Porque Ele deu talentos. Ele deu dons. E Ele vai perguntar para você, o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com os dons que eu lhe entreguei para você usar? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo que eu estava colocando no seu coração? E não vai haver desculpas para isso, meus amados. Deus é justo. E no final, todos nós prestaremos contas a Ele. Eu e você. Não adianta. Tem muito crente aí que vive uma vida, né? Acha que, não, eu não vou passar por esse tipo de julgamento diante do Senhor. Se engana. Todos nós aqui, vamos passar por um tipo de julgamento, aonde Deus vai pedir contas de tudo aquilo que nos entregou para ser usado para a sua glória. E não vai haver desculpas. Não vai haver desculpa. Ah, eu era tímido. Ah, eu não tinha recursos. Ah, eu não tinha dinheiro. Ah, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Não adianta, meus amados. Desculpas para Deus. E isso aqui, meus amados, quando falamos da justiça de Deus, a justiça de Deus é um chamamento para uma vida santa diante dEle. Uma vida santa. As minhas ações e as suas ações, elas têm consequências. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Ele vai colher. É por isso que devemos procurar uma vida para agradar a Deus. Não importa. Todo momento. Buscando a santidade, buscando agradar ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que nós devemos buscar a Deus, né? E a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. A minha e a sua vida, ela deve refletir a justiça de Deus. A justiça do Senhor. E eu quero finalizar aqui nessa noite, meus amados, dizendo o seguinte para você: o poder pertence a Deus. Ele é soberano. Nada pode frustrar os seus planos. A misericórdia pertence a Deus. Ele nos ama e nos perdoa. A justiça de Deus é certa. Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Meus amados, diante dessas verdades aqui, devemos confiar em Deus. Confiar no Senhor em todos os momentos. Depender da sua misericórdia. E viver de maneira que agrada ao Senhor em todo o momento. Como estamos, meus amados? É a pergunta que eu vou deixar aqui para os irmãos. Você não precisa responder para mim. Isso é entre você e Deus. Como é que você está respondendo ao poder, à justiça e à misericórdia do Senhor sobre a tua vida? Como é que você está respondendo sobre isso? De que maneira? Isso é algo para se pensar, né? Salmo 62. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. E que Ele nos abençoe. Amém? Louvado seja Deus. Pastor Israel?